Olá a todos que chegaram aqui nesse seminário de constelação familiar. Eu estou extremamente feliz de poder colaborar com a reconstrução do Brasil por meio da visão sistêmica. Também eu quero agradecer pelo convite, é uma honra para mim estar nesse seminário aqui, idealizado pelos nossos professores, o Décio e a Wilma. Então, assim, eu confesso que eu estou emocionada, né? Eu vim falar sobre como equilibrar a relação do casal depois de uma traição, mas antes disso eu vou me apresentar. Eu sou a Maria Martins, sou filha do seu Chico e da dona Chichica, nascida lá no Ceará, lá no interior. Tenho vários irmãos, eu sou a 12ª, sou casada com o Jax, sou mãe de 5 filhos. E por muito tempo eu trabalhei como educadora física, até que exercendo esse trabalho, por meio de uma aluna, eu conheci as constelações familiares. Mas, antes disso, eu quero agradecer também ao Bert Hellick por ter tido a coragem de pegar todas as suas percepções, todo o resultado do seu caminhar, às vezes de uma própria necessidade interna, e ele foi percebendo coisas e foi traduzindo pra gente de uma forma que hoje serve tanto a nossa vida, né, de facilitadores, de consteladores, mas também das pessoas que a gente pode tocar com esse conhecimento. Então, Albert, a minha profunda gratidão. Então, vamos lá. Quando eu conheci as constelações familiares? Então, em 2008, né, dando aula para uma aluna, ela me falou sobre constelação familiar. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Então, ela me convidava sempre que tinha um workshop aqui em Brasília, e daí eu falava assim, qualquer hora eu vou. Meio que para não desagradar a aluna, né? E aí, cada vez que ela ia no workshop, ou cada vez que ela já estava fazendo treinamento na época, cada vez que ela voltava, ela assim, voltava cheia de novidades. E, de uma certa forma, aquilo foi me chamando a atenção, despertando a minha curiosidade, né? Mas só que um dia ela falou algo que tocou aqui dentro. Ela falou o seguinte, olha, Maria, quando nós resolvemos as nossas questões, que vem do nosso sistema familiar, essas coisas que vão se repetindo, a gente pode libertar os nossos filhos, para que eles não precisem repetir. Aí quando ela falou isso, eu parei assim um pouco, falei, poxa, isso faz sentido para mim. Então, quando teve o próximo workshop aqui, eu já fiz a minha inscrição e fui participar desse workshop, lá no finalzinho de 2008. Acredito que aí pelo mês de novembro, então tá aí completando os 12 anos. Então, eu fui, cheguei lá, vi aquele pessoal e tudo, vi aquele casal, né? Aí eu fiquei pensando assim, bom, o que será de tão extraordinário que esse casal tem para trazer pra gente? Ele só tem aqui nessa sala um microfone, né? Uma caixa de som. Então eu fiquei ali cheia de desconfiança e o negócio começou. Então, eu lembro que o Décio deu umas explicações que, assim, no primeiro momento é algo tão surreal que ele fala que não entra, né? Eu não me lembro. Mas eu me lembro do momento que a Wilma me pegou para representar uma mulher que levou uma questão com o pai. Por que será, né? Então, no momento que ela me colocou no campo, eu fui tomada por um negócio, por uma coisa que eu falei, uai. E aí eu senti todo o peso, toda aquela coisa que aquela pessoa estava sentindo. E o interessante é que eu estava totalmente consciente de mim, das minhas emoções, de quem eu era, mas eu estava tomada por sentimentos, chorava. E assim, eu falava, gente, que coisa impressionante. Então eu fiquei profundamente tocada por aquele trabalho. Então eu falei, bom, eu quero saber mais disso. Então já comprei um livro, que era O Amor à Segunda Vista, foi o primeiro livro que eu li.
até porque naquele momento eu estava com uma necessidade no meu casamento e aquele livro foi assim, sabe, um divisor de águas, Amor à Segunda Vista. Então, à medida que eu fui participando de workshops, a minha percepção sobre a vida, sobre os relacionamentos foram mudando. Então eu continuei lendo e lá em 2012 eu decidi fazer o curso de formação. Chegou a hora, né? Então eu comecei a fazer o curso, só que um pouquinho antes disso eu tinha parado de dar aula de personal. Eu não estava bem, eu estava meio adoecida. Então era um padrão que se repetia nessa parte profissional. Eu estava indo muito bem, de repente eu adoecia e aí precisava parar de trabalhar. Mas enfim, parando de trabalhar, fui fazer o treinamento e comecei a estudar mesmo. Todos os livros que são indicados no treinamento, eu fui lendo e fui me aprofundando, porque eu queria saber. Eu queria saber para mim, porque eu desejava encontrar respostas para questionamentos meus, para um profundo vazio que eu sentia aqui dentro, né? Então eu fui estudar e daí eu mergulhei nessa abordagem. Por 5 anos eu fiquei só lendo Bert Hellinger, fazendo treinamento, fazendo depois o individual com bonecos, participando dos seminários. Posso dizer que eu sou uma piolha dos seminários realizados pelo IDESV, né? Foram realizados 9, eu só não fui no primeiro porque eu ainda não era aluna. Então, assim, eu realmente mergulhei nesse conhecimento. Não porque eu tivesse a intenção de trabalhar com ele, de jeito nenhum, não era isso. Eu até, assim, imaginava que um dia eu também levaria esse conhecimento para outras pessoas. Mas no primeiro momento, era para mim. Eu queria compreender o que era tudo aquilo. Até que depois dessa imersão de 5 anos e de participar de vários cursos e treinamentos e seminários, inclusive com o próprio Bert, eu compreendi que esse trabalho, ele na verdade é muito simples, né? Quando você compreende os pilares, vou dizer assim, que sustentam o trabalho das constelações familiares, que é o entendimento das 3 leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, ou ordens do amor, o entendimento dos 3 níveis de consciência, né? E o entendimento de que os nossos relacionamentos, eles se desenvolvem em círculos. O Bert diz que é assim, como o tronco de uma árvore, né? Então, o Décio traz isso pra gente de uma forma muito didática, a compreensão do desenvolvimento desses círculos. Então, quando eu compreendi esses 3 pilares, então isso fez assim, ó, pra mim, abriu. Porque eu falei, poxa, então agora eu tenho um direcionamento aonde eu posso olhar e seguir. Porque assim, o conhecimento da constelação não é apenas uma técnica que você diz assim, eu vou aprender essa técnica porque eu vou trabalhar com isso, porque eu quero aplicar isso, apenas aplicar isso na minha profissão. Não é assim que funciona. Como o próprio Bert diz, né? Conhecimento das constelações é um caminho que a gente, ao se deparar com esse conhecimento, vai trilhando para desenvolver uma postura aonde realmente a gente fica alinhado aí com esse conhecimento, aonde a gente consegue, através dessa postura, respeitar essas 3 leis e ir expandindo a nossa consciência, saindo dessa consciência pessoal, aonde enxerga, separa, né, o certo e o errado, o bom e o mal, caminhando rumo a uma consciência onde enxerga além disso, enxerga além do aparente, que é o trabalho da constelação, nos ajudar a enxergar além do aparente. Então, quando você compreende que você está ligado a muitos outros do seu sistema, que você não está solto, né? Porque eu tinha uma sensação de que eu estava solta na vida, né? Eu era igual uma folha. O vento bate, leva para um lado, o vento bate de novo, leva para o outro, e
não estava nem aí. Quando você compreende que as suas ações têm um impacto na vida dos outros, daqueles que pertencem ao seu sistema, em especial na vida daqueles que vêm depois de você, filhos, sobrinhos, então você passa a ficar mais atento. Também compreendi com a lei da ordem que a gente não pode ficar se intrometendo aí na vida daqueles que vieram antes de nós, né? Eu queria ensinar como meu pai e a minha mãe deviam se relacionar. Olha só. Pai, mas o senhor devia fazer assim, assado com a mãe, porque, né, por conta de toda a história de vocês. Olha só, né, com que postura eu chegava para o meu pai e queria ensinar ele a se relacionar com a mulher dele, imagine. Hoje em dia, quando eu olho para isso, né, não tem outra coisa a fazer senão rir de mim mesma. É muito interessante. E também compreender sobre a lei do equilíbrio, que é o que eu vou falar daqui a pouco, como equilibrar quando tem uma traição na relação do casal, né? Então eu escolhi esse tema porque ele faz parte da minha experiência e também da minha experiência pessoal, mas também da minha experiência em atendimentos de pessoas que passaram por essa situação. Então, compreendendo, né, essas 3 leis, eu costumo dizer que compreender saber primeiro dessas 3 leis, compreender e pôr em prática é um GPS dentro dos relacionamentos. Porque assim, o que acontece com o GPS? Rapidamente, quando a gente erra a rota, o GPS diz assim pra gente, redirecionando rota, né? Então, redireciona a rota e nos posiciona para ir no caminho que vai nos levar até onde a gente precisa ir. As leis, né, que o Bert, ou ordens do amor que o Bert percebeu, que governam as relações humanas, também é assim. A gente pode violar essas leis. Agora, na hora que a gente, ou melhor, não é que a gente pode, a gente vive violando essas leis, né? Querendo excluir quem a gente não deve excluir, querendo ir para um lugar de grande quando a gente não pode e aí a gente viola a ordem, ou não estando disposto a equilibrar as nossas relações quando a gente precisa equilibrar. Então o tempo todo a gente é convidado a violar essas leis. E aí o que o conhecimento faz dessas leis? Você para e fala, poxa, o que eu fiz? Né? Então, rapidamente, você tem como voltar para o seu lugar. Voltar para o seu lugar de pequeno, restabelecer lá, trazer de volta aquele que você está querendo excluir e equilibrar as trocas. E o interessante é que quando você aprende isso, quando você desenvolve essa postura de respeito a essas leis, você não aplica mais isso só na sua família. Você aplica isso aonde você vai, seja na empresa que você trabalha, seja com amigos, em todo lugar. Porque aonde existe relacionamento humano, cabe a aplicação dessas 3 leis. E quando você desenvolve essa postura, você se torna isso realmente. Não tem mais como você dizer, aqui eu posso excluir essa pessoa porque, ela não me serve, então não vai ter influência nenhuma na minha vida. Não é assim que eu percebo que funciona. Parece que tudo aquilo que a gente exclui em algum momento da nossa vida toma a nossa frente em outro momento e nos aguarda lá na frente para que a gente inclua de volta. Então, assim, conhecer essas leis e estar atento para os efeitos dela na nossa vida, tanto quanto a gente respeita, mas também quando a gente viola essas leis. Porque fica muito claro, na hora que você viola essas leis, a pancada vem em seguida. E daí eu até agradeço bastante quando vem logo, porque aí eu já volto para o meu lugar, eu já volto para me reposicionar. Entende? Então, compreender isso é assim, é sensacional. Para mim foi libertador.
Também quando eu compreendi que se os nossos relacionamentos se desenvolvem em círculos, e quais são os círculos? Primeiro círculo é o relacionamento com os pais, a forma que a gente se relaciona lá nesse primeiro círculo, como tudo se deu. O segundo, a relação com a profissão. Depois o relacionamento amoroso. Depois o relacionamento com os filhos e depois o relacionamento com o todo. E aí o Décio, né, ele deu um verbo de ação para cada círculo. E isso ajuda muito pra gente, nesse caminhar aí, nessa abordagem. Então, no primeiro círculo, que é a relação com os pais, qual que é o verbo de ação? Na verdade, são dois verbos, né, que ele traz. Tomar e pedir. Então, tomar é ir lá e pegar aquilo que os nossos pais têm para nos dar. Do jeito que foi, aquilo que eles têm exatamente. Sem crítica, sem reclamação, sem desejo de que seja diferente. E aí, assim, pessoal, esse ponto pega, porque muitas vezes o relacionamento lá foi tão difícil, aconteceram tantas coisas, que hoje o adulto não consegue, sabe, fazer esse movimento. Ou resiste muito até dar esse primeiro passo, né? Mesmo quando a pessoa vê que o movimento que ela tem que fazer é restaurar a relação com o pai ou com a mãe. Mas ela demora muito a dar esse primeiro passo. Mas à medida que a gente dá um passo, aí a gente toma coragem de dar mais um e dar mais outro, aí a gente começa a ver as coisas que não estavam fluindo na nossa vida, as áreas que não estavam fluindo na nossa vida, fluir, aí você começa a falar, poxa, isso faz sentido. Então, e o outro verbo de ação nesse círculo é o pedir. Aquilo que a gente precisa e que os nossos pais não nos deram, a gente pede. Sabendo que a gente pode receber um sim ou não. Porque às vezes os pais vão poder dar, ou outras vezes não vão poder dar. E se eles não derem, também existe um motivo para isso. Então, o que eu tenho percebido, né, com a minha própria experiência, que eu sou o laboratório de mim mesma na aplicação de tudo isso que eu tenho conhecido, é que o convite, né, desse caminho é a gente voltar a ser pequenininho diante dos nossos pais, assim, quando a gente tinha uns 3 anos de idade, sabe? Que nesse período a gente não tinha nenhuma crítica, nenhuma queixa, nenhuma reclamação. Eles eram tudo pra gente, né? Não importa o que eles tivessem feito, mas quando eles chegavam, ou se não chegavam, né? Às vezes alguns não foram criados com os próprios pais, mas a gente não tinha nenhuma crítica, nenhuma queixa a eles. Então o convite que eu vejo hoje, para que a nossa vida flua, o convite desse caminho, aonde ele nos leva realmente, é voltar a essa postura de pequena, diante dos nossos pais. Então, quando a gente consegue realizar isso, aí os próximos círculos, fluem. Né? Então, o próximo círculo é da profissão. Então, se eu tenho uma relação fluida com meu pai e com a minha mãe, certamente eu vou saber servir aqui no segundo círculo, que é o segundo verbo de ação, é servir, né? Que é o verbo de ação que o Décio traduziu pra gente nesse segundo círculo, que é servir com amor. O próximo círculo é o relacionamento com o parceiro, é o relacionamento amoroso. Então, se eu tenho alguma questão lá com o papai e com a mamãe, as coisas aqui nesse círculo também não vão fluir da forma que poderia fluir. Por quê? Se eu ainda estou acusando a mamãe, se eu ainda estou preso no acontecimento lá da infância, uma parte minha continua criança, uma parte minha continua infantil. Então, como eu costumo ouvir dos nossos professores, relação de casal é relação para adultos. Só consegue equilibrar, que é o verbo que o Décio traz aí, né, nesse círculo, nesse terceiro círculo, que é equilibrar,
só consegue equilibrar quem já se tornou adulto. Porque se eu tenho uma demanda com o meu pai, o que vai acontecer? Na minha relação de casal, eu vou querer que o meu parceiro me dê aquilo que eu considero que o meu pai não me deu. Se eu sou homem e eu tenho uma demanda com a minha mãe, eu vou procurar uma parceira que seja parecida com a minha mãe e que vá trazer para mim, eu vou demandar dela aquilo que eu considero que a minha mãe tinha que fazer para mim. Ou às vezes eu tenho medo exacerbado da minha mãe, né? Ainda criança lá, às vezes eu tenho medo inexplicável da minha parceira, no caso do homem. E a mesma coisa acontece com a mulher. Então, quando eu tô bem resolvida lá nesse primeiro círculo com o papai e com a mamãe, eu vou conseguir equilibrar, trocar aqui nesse terceiro círculo com equilíbrio, né? E daí a gente pula para o próximo círculo, né? Que é o próximo a se desenvolver, que é a relação com os filhos. É claro que existem pessoas que não têm filhos, mas de repente é um empresário que tem funcionários, então vai entrar aí nesse quarto círculo também. E qual que é o verbo nesse círculo? É conduzir, né? Então, se eu tô bem nesse primeiro círculo, eu já me tornei adulta, então eu tenho uma relação, né? Eu tenho uma profissão estabelecida, eu sirvo naquilo que eu amo, faço aquilo com amor, eu tenho um relacionamento amoroso onde eu consigo equilibrar as minhas trocas e eu também consigo conduzir os filhos de uma forma de grande, né? De um lugar de grande, porque lá com os nossos pais a gente é pequenininho. Só que aqui com os filhos a gente é grande. E por quê? Porque o grande transborda para o pequeno, né? Então, se lá o papai e a mamãe são grandes e eu sou pequeno, eu recebo o que eu preciso do papai e da mamãe. Então eu cresço para no círculo lá com os filhos, eu transbordar para os meus filhos que são pequenos. Se eu quero ser grande para os meus pais, eu não pego aquilo que eu necessito lá deles e lá no círculo de relacionamento com os filhos, eu vou me posicionar como pequeno e vou demandar dos meus filhos. E aí aquilo que eu preciso fazer nesse círculo eu não consigo fazer, que é conduzir. Então a gente vê isso, né? Isso é só observar. A gente, como diz o D.S. Wilma, a gente nem precisa acreditar nessas coisas, né? Que a gente fala aqui. Vocês nem precisam acreditar, mas observem como que é. A gente vê muito pais que estão sempre perguntando para os filhos o que precisa fazer, né? Então isso já nos mostra que talvez existe alguma questão que precisa ser olhada aí lá no primeiro círculo. Então, o próximo círculo é o fluir, né? E é o nosso relacionamento com o todo, com o mundo, com a natureza. E nesse círculo é fluir. O verbo de ação é fluir. Quando eu compreendi que existia esse caminho de evolução, eu falei, poxa, eu preciso enveredar nesse caminho. Eu preciso observar para ver se é isso mesmo, se isso funciona. Então eu fui pôr isso em prática primeiro na minha vida, né? Olhar para o meu sistema familiar, incluir, saber da minha história. E aí muita coisa vem, né? Quando você começa nesse movimento, você começa a saber de muita coisa. Também passei a observar a ordem. Eu me metia muito na relação dos meus irmãos. Quando eu conheci essa abordagem, então, nossa, eu queria salvar a vida de todo mundo. Chegava para os meus irmãos, mas vocês têm que fazer isso? Eu acredito que é algo que acontece com quase todo mundo, né? Porque a gente se depara com esse trabalho, com essa abordagem, e a gente vê a simplicidade de aplicação disso, você fala, poxa, todo mundo deveria saber disso. Então, eu me lembro que uma vez eu estava no seminário com o D.S. Wilma e ele falou isso, ele falou, o meu propósito é levar esse conhecimento para toda Greta. E aquilo também me tocou, eu falei, poxa, eu também desejo contar para todo mundo desse conhecimento. Eu acredito que todas as pessoas precisem saber
que existem essas ordens e que a gente, se alinhando a essas ordens, respeitando essas ordens, muitas coisas, muitas tragédias que acontecem nas famílias poderiam deixar de acontecer. Então, quando eu compreendi a lei da ordem também, ufa, a gente vai crescendo, né? Vai crescendo. E também a lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio, gente, nós, eu e o Jacques, né, que é o meu marido, a gente está juntos há 20 anos. E nós conhecemos essa abordagem quase ao mesmo tempo, né? Eu fui primeiro, fiz a formação em 2012, ele fez a formação em 2013. Então, assim, pra gente, né, ter acesso a esse conhecimento foi muito transformador, porque assim, imagine se eu somente tivesse tido acesso a esse conhecimento. Claro que à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa postura, que a gente vai mudando a nossa postura, o parceiro, a parceira também muda, né? Eu me lembro daquela frase que diz: seja você a mudança que você quer no mundo. Então, ele foi conhecer também e eu já tinha ido. Então, quando a gente se deu conta da lei do equilíbrio, foi algo libertador para nós. Porque, olha só, nós tínhamos passado em 2008 por uma crise muito grave na nossa relação. E aqui eu entro especificamente na questão do equilíbrio depois de uma traição. Como é que a gente pode fazer? Então eu vou contar aqui da nossa própria experiência, porque eu acho que é mais real quando a gente mostra um caminho que nós próprios trilhamos. E quando vem um cliente ou uma cliente com essa mesma questão, eu costumo contar a nossa experiência. Então, lá em 2008, um pouco antes de conhecer as constelações familiares, nós tivemos uma traição na nossa relação. Então, assim, foi algo na época bem pesado pra gente. E, assim, a gente não conhecia a lei do equilíbrio, né? Mas a gente tinha uma sabedoria, como a Wilma diz, né? Esse conhecimento está dentro de nós, né? Quando a gente se depara com o conhecimento assim, igual a gente vai no curso ou lê um livro, aquilo só vem nos dizer que aquilo já, né, está dentro de nós. Você olha e diz assim, poxa, mas isso faz todo sentido com o que eu sinto, com o que eu penso. Então, assim, pra gente foi bem difícil. É claro que o primeiro pensamento que vem é, vou me separar, né? Quando chega a esse ponto é porque não existe mais amor, é porque a relação acabou. Só que o que nós observamos lá na nossa experiência e o que nós observamos também nos atendimentos é que quando acontece uma traição, não é por falta de amor. Não é. Os casais, né, se traem, né, vou usar esse termo entre parênteses, se traem ou ficam com outras pessoas, não é por falta de amor entre o casal muitas vezes, né? Pelo menos as vezes que eu já vi, não é por falta de amor, porque como diz o Décio, né, traz pra gente, o contrário do amor é a indiferença, não é o ódio. Então assim, a gente vê que não existe indiferença, existe amor. Então no nosso caso, a gente, depois de passar ali aquela turbulência, o que nós fizemos, né? A gente parou. Eu acho que a gente já estava um pouco adulto. A gente não estava tão infantil, porque a gente foi capaz de parar, sentar e conversar. E aí, qual foi a primeira coisa que nós percebemos? E é o que eu também falo para os clientes, é que você ainda está disposto ou disposta a seguir nessa relação? Então essa foi a primeira pergunta que nós nos fizemos. E qual que foi a resposta, né, que veio para nós dois? Que a gente queria continuar a relação. Só que a gente estava perdido, a gente não sabia exatamente como fazer. Então
Ele saiu de casa um dia, foi-se embora e eu fiquei. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. É uma dor. Eu senti uma dor aqui no meu coração que chega a respirar foi difícil. Eu pensei que eu fosse morrer naquele momento ali. Por isso que hoje em dia, quando eu sei que tem, tal casal tá se separando, eu consigo imaginar a dor que eles estão sentindo naquele momento e todo esse inferno, né, entre aspas, que a gente passa quando isso acontece. Mas enfim, ele foi embora um dia, de noite ele voltou. E aí a gente foi conversar e decidimos que a gente queria ficar juntos. Então, como é que a gente ia fazer agora? Então a gente foi empurrando ali, um dia tava bom, um dia não tava bom, um dia tava menos bom, até que um dia a gente teve uma conversa definitiva. Falou, olha só, não dá mais para continuar assim, porque toda hora a gente volta a esse ponto. E toda vez que a gente volta a esse ponto, é como se aquela ferida que começou a criar uma casquinha, a cicatrizar, a gente fosse lá e arrancasse de novo e deixasse aquela ferida aberta. Então não tem como mais seguir assim. Então, eu considero que eu fui bem sábia naquela hora ali. Eu falei para ele o seguinte, olha, se você quiser ir, tá tudo certo. Mas eu quero dizer para você que eu estou disposta a ficar com você. Eu amo você, eu quero você. Eu quero seguir nessa relação. Mas assim, não dá para ficar toda hora voltando no ponto, né? Se for pra gente continuar, a gente recomeça a partir daqui. Mas também, se for para não continuar, você sai por essa porta. Quando você voltar, se você voltar amanhã, a fechadura já vai ter sido trocada e você não vai ter mais acesso. Acabou. Então, depois que eu falei isso, a gente silenciou. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava sentada aqui no batente de casa, eu fico até emocionada com isso, porque eu sei que é uma dor do cão, não desejo para ninguém de verdade. E aí era noite, a gente, depois de falar isso, a gente silenciou. Então, depois de um tempo, ele me abraçou e falou, eu quero, né? Eu quero seguir. Então, foi assim. Quando foi em seguida, eu acho que um mês depois, a gente conheceu a constelação familiar. E daí a gente conheceu a lei do equilíbrio. Olha que maravilha! Então eu fiquei super feliz, né, de conhecer isso, de saber que é nada para nós. E assim, o que eu observo hoje, né, nos relacionamentos? Que assim, se acontece algo que nos desagrada, no caso de uma traição que eu considero que é algo, né, é grave, né? A solução primeira que vem é a separação, como veio pra gente também. Só que, conhecendo essa lei do equilíbrio, e ela diz o seguinte, que as trocas precisam estar em equilíbrio. Se eu recebo algo de bom do meu parceiro, eu sinto internamente uma necessidade de também devolver algo de bom para a pessoa. É só vocês conferirem aí dentro de cada um se não é isso que acontece. Imagine, sua vizinha chega, leva um pedaço de bolo para você. Automaticamente você se sente endividada com a vizinha. E como é que você vai fazer para se livrar dessa dívida? Você vai dar um jeito de pegar aquela mesma vasilha que ela trouxe seu bolo e botar alguma coisa ali para você equilibrar. A gente faz isso intuitivamente, porque a gente tem esse sensor interno. E o Bert percebeu aí no seu trabalho e disse pra gente o seguinte, que é assim mesmo e que a gente pode e deve, para que a relação cresça e porque a gente ama o nosso parceiro, devolver um pouco a mais. Porque daí o outro também se sente pressionado a devolver um pouco a mais. Então imagine que a minha vizinha traz um pedaço de bolo e eu devolvo um pedaço de bolo. Então, tá, estamos quites, né? Não tem mais a necessidade dela se sentir pressionada em me devolver algo, assim também como eu. Então ali as trocas acabam. Aí pode ser que tenha uma outra vez ela traga e daí eu
né? Vou me sentir pressionada de novo. Mas na relação do casal, que a gente tá ali no dia a dia e a gente quer que dure, né? Então o Bert percebeu que quando a gente devolve um pouco a mais, a relação só cresce, só tende a crescer. E é isso que diz a lei do equilíbrio. Só que a lei do equilíbrio, né, fala o seguinte, que quando a gente é ferido, nós também precisamos dar o troco. E isso, quando a gente fala nas nossas palestras, ou workshop, e no curso que a gente criou, Aprenda a Arte de Se Relacionar, isso gera muita confusão. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a falar, né, com uma frase que diz assim, ofereça outra face. Eu acredito que isso tem uma influência aí nessa dificuldade que a gente observa de quando você fala, olha, mas quando você é ferida, você também precisa dar o troco. E aí, mas como eu faço para dar o troco? Aí, como diz a Wilma, né? Cada um tem a sua colher de medida para dar o troco naquilo que vai ferir o outro um pouco menos do que aquilo que ele te feriu. E por que, né, que o Bert traz essa recomendação pra gente? E você pode observar aí. Imagina que quando alguém faz alguma coisa de ruim para você, te fere, te diz um desaforo, fura a fila que é ir lá na sua frente, no caixa, né? Agora não tem mais caixa de banco. Mas enfim, numa fila, você tem vontade de ir lá, de brigar, né? Se a pessoa faz alguma coisa de ruim com você, tem aquele mesmo sensor interno lá dentro de você que diz o seguinte, ó, você tem que dar o troco. E o que o Bert percebeu é que é isso que funciona realmente. Que essa história de dizer, ah, mas eu vou perdoar, não funciona. Não funciona, olha só por que não funciona. Porque imagina que você chega para o seu parceiro que te feriu e diz assim, olha só, eu te perdoo. Automaticamente o seu nariz sobe e você fica arrogante diante dele. Você fica com crédito, muito crédito, você se sente inocente diante do parceiro. E ele vai se sentindo cada vez mais culpado, cada vez mais culpado. Imagine, um inocente e um culpado, eles não conseguem mais trocar, eles não conseguem mais conviver. E o que a gente observa que acontece é que aquele que é o mais culpado é ele que vai se embora, né? E aquele que tá no crédito, ela fica lá, né, com consciência leve, inocente, mas acaba perdendo o parceiro, porque não deu aí esse troco. Então é importante dar o troco um pouco menos. No nosso caso aqui, a gente achou um jeito de equilibrar. Então ficou tudo bem. Hoje a nossa relação, isso foi em 2008, já passaram 12 anos e a gente segue equilibrando. Então cada um tem que saber o que é que vai fazer para o outro que equilibra. Né? Eu atendi uma cliente que ela traiu o marido. Então eles tiveram todos esses problemas também, ela veio para o atendimento, só que eles decidiram, eles queriam seguir juntos. Então, como é que eles conseguiram equilibrar? O marido, ele tinha uma vontade, um desejo de fazer uma viagem só com os amigos. Então, depois de tudo isso que aconteceu, e antes ela nem cogitava, de jeito nenhum, você não vai, se você for nessa viagem, você pode saber que a gente separa. Então, depois desse episódio, o que aconteceu? Ele conseguiu fazer essa viagem e a combinação deles era o seguinte, eu não quero que você me conte nada que aconteceu nessa viagem, nada. E olha só, eles ficaram bem. Então assim, cada casal, eles acham um jeito de equilibrar, mas também existe um outro jeito de equilibrar quando a gente é ferido, quando o outro é ferido, é exigir uma compensação. Por exemplo, hoje eu e o Jax, eu já não tenho mais disposição de ficar dando troco, sabe? Sei lá, eu acho que
você tem que ser muito criativo para dar o troco. Então, hoje em dia, quando ele faz alguma coisa que me fere, eu sempre exijo uma compensação. E com a gente é tranquilo, né? Porque tanto ele quanto eu conhecemos a lei do equilíbrio. Então, é tranquilo, a gente vai mais aí nessa... Ele também, sempre hoje ele tá mais preferindo essa compensação. Então, como que é isso? Sei lá, ele marcou comigo, não compareceu, ou chegou atrasado por alguma questão, não sei. Aí, de repente, ele compra algo que eu gosto, ou ele levanta cedo no outro dia e prepara o meu café da manhã, que é algo que isso para mim é muito valioso, encontrar comida feita. Então, assim, acordar de manhã e ter a mesa posta, o café posto, isso para mim é muito valioso. Então, é encontrar isso daí que para o outro é valioso e que se você fizer, vai estar equilibrado, entendeu? O outro vai ficar bem. Então, como repito aqui, como diz a Wilma, cada um tem a sua colher de medida. Agora, existe um ponto aqui na questão do equilíbrio que é bem importante, que inclusive o Bert, ele fala muito desse ponto lá no livro A Simetria Oculta do Amor, que é o seguinte, a questão do equilíbrio, né? Está na mão de quem a possibilidade do casal, depois de uma traição, ou depois de um ter sido ferido pelo outro, está na mão de quem essa possibilidade de equilibrar? Está na mão daquele que foi ferido, está na mão do inocente. Porque olha só, o outro é o culpado, é o que aprontou. Eu tô aqui, imagine, eu tô aqui super inocente, não quero sujar as minhas mãos, né? A gente ouve muito isso. Se meu marido, eu ouço muitas amigas dizerem para mim assim, se o meu marido me trair é porque não existe mais amor, eu não quero saber. A relação acaba ali. Tudo bem, tá tudo certo, né? É o que a pessoa pensa, né? Eu não vou discutir sobre isso. Mas imagine, tá ali, a pessoa errou, feio, a gente sabe que existem dinâmicas sistêmicas por trás desses acontecimentos. Então imagine, a pessoa movimentada por uma dinâmica, comete essa falha uma única vez. E aí a parceira simplesmente diz, não, eu não quero, acabou. Então não tem jeito de haver troca. Não tem jeito de haver equilíbrio, porque a parte que pode solucionar, se nega, porque a possibilidade de equilíbrio está na mão daquele que é o dito, né, ou a dita inocente. Porque assim, para que a gente equilibra? Por que a gente equilibra as nossas trocas? A gente só equilibra com quem a gente quer seguir, né? Então a gente só equilibra com aquelas pessoas que a gente ama. Então, se eu, como inocente, digo para o meu parceiro que me feriu, eu estou disposta a equilibrar com você. Eu estou disposta a pedir uma compensação ou estou disposta a te dar o troco. Eu sujo as minhas mãos por você. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu falo isso pro meu marido, ele sabe. Só tem duas coisas que farão, né, com que a gente não fique mais juntos. É se acabar o meu amor por ele ou se acabar o amor dele por mim. No mais, a gente vai equilibrar essas trocas. Porque eu quero seguir com ele. Eu quero ficar velha com ele, eu quero envelhecer com ele, eu quero, né, poder assumir os meus cabelos brancos junto com ele. Então, assim, a gente só equilibra com o outro, a gente dá essa chance, digamos assim, porque a gente ama e a gente quer seguir. Então, é como se eu dissesse pro outro, olha, eu tô te dando troco, porque eu te amo tanto que eu quero sujar as minhas mãos com você. Eu quero descer aos infernos, se for preciso, para seguir com você. Então, como que é possível equilibrar a relação do casal após uma traição? Quando ambos se disponibilizam a mudar a sua postura, a equilibrar as trocas, seja dando troco, seja exigindo uma compensação. Então, quando eu estou disposta, quando o outro está disposto, é possível sim. Eu, assim, no meu ponto de vista e a partir da minha experiência,
eu não jogaria a minha relação fora por conta disso, ainda mais sabendo da lei do equilíbrio. Então, de coração, eu desejo que isso que eu compartilhei com vocês, isso que transbordou de mim, possa ser útil aí nos seus relacionamentos, para que juntos a gente possa reconstruir as relações e do micro para o macro a gente possa ajudar a reconstruir o Brasil, reconstruir o mundo. Muito obrigada por me ouvirem.